section 5, more speed, 47. Relieve man passing, relieve man passing. Observem como é que o Charlie Chaplin, que é um filme que vocês conhecem, nesse filme que vocês conhecem, que é o filme Tempos Modernos, está respondendo às dinâmicas da empresa, né? A maneira como o corpo dele responde é a maneira que tende a sair dos eixos do dia a dia, né? Na verdade, porque o corpo dele tá cansado. Mas se você observa, aí tem a crítica ao mecanismo da empresa, né? A forma como o trabalhador lidava na época da Revolução Industrial, né? E aí você tem essa sacada do Charlie Chaplin, né? Você observa os gestos mecânicos, vocês conhecem isso. A maneira como o corpo responde às demandas da empresa. Era um método bem arcaico, bem antigo, bem antiquado, mas que é implementado em muitas empresas até hoje, muitas fábricas até hoje, né? Observem a maneira mecânica como os personagens que estão ao redor, né, são representados ou se colocam no plano da ação. Olha só, isso aqui, né, cada plaquinha dessas exige uma ação da parte da pessoa e a pessoa precisa responder no tempo necessário aquilo que está colocado através dessa esteira, né? Então, o que nós temos aqui no primeiro momento, né? Nós temos o Charlie Chaplin, né, fazendo a crítica daquilo que ele chama de tempos modernos, que é o tempo da fábrica, é o tempo do trabalhador que na verdade está agregado com vários outros trabalhadores junto no mesmo espaço e correspondendo às necessidades da empresa, tá? E aí, mas para isso o trabalhador não podia respirar, né? Essa é que é a crítica do filme. O trabalhador não podia respirar, ele tinha que ficar trabalhando e respondendo aqueles atos mecânicos quase como se o trabalhador fosse uma extensão da máquina, né? Mas aí você já tem um primeiro indicativo de como é que era o método, os primeiros métodos empresariais de antigamente. Não a ideia de empresa, mas os primeiros métodos daquilo que a gente chamava de fábrica. A noção de empresa ela é mais recente, né? Mas na fábrica em si você já tem um método de trabalho. E aí você tem supervisor, tem gente para cobrar, tem contramestre, você tem um relógio, você tem uma série de elementos que organizam a estrutura do trabalho, né? Tem o patrão, tem o cara que chega para ficar aqui conversando com o patrão, babando ele, perguntando quais são as ordens necessárias. Tem uma série de críticas, né? E uma tentativa de modelar o personagem, né? Os trabalhadores, a dinâmica das máquinas, né? E essa é a grande crítica do filme. Nós vamos entender a partir desse filme que existe uma teoria de fundo nesse filme e que está dentro da nossa apostila, né? Mas vamos ver mais um trechinho aqui desse filme do Charlie Chaplin, para vocês observarem como a tentativa é de desumanizar o trabalhador e colocar dentro dessa desumanização do trabalhador a ideia de que ele é uma extensão da máquina, então ele deve agir como um robô, ele deve ser eficiente no seu processo de trabalho. Ele não pode deixar de corresponder às expectativas das máquinas como as máquinas estão postas. Então ele não pode chorar, ele não pode se desesperar, ele simplesmente tem que responder aos estímulos mecânicos do que está posto, tá? E aí você já tem um primeiro método administrativo, uma primeira teoria administrativa que pensa como é que eu vou fazer com que o meu trabalhador produza rapidamente, né, pelo controle dos tempos e movimentos dele. Eu preciso construir, fazer com que o corpo ele perca menos tempo possível. Eu preciso fazer com que ele não gaste muito tempo com coisas fúteis. Então eu preciso fazer com que o corpo dele responda rápido. Eu não posso deixar ele se mexer muito, por exemplo, eu preciso deixar ele no mesmo lugar, repetindo infinitamente a mesma atividade até a exaustão, né? Então a gente vai pensar a partir da teoria científica da administração, como é que isso funcionava na fábrica. A teoria científica da administração vem junto com a Revolução Industrial. E é essa teoria que está aí oculta no filme, né? Vamos ver aqui
um pouquinho mais do filme e depois a gente, na próxima parte, fala um pouquinho dessa teoria, dá a introdução a essa teoria para você. Vocês podem observar, o trabalhador aqui ele não está só condicionado ao tempo de trabalho, mas o tempo de comida dele também está condicionado. É preciso construir uma série de experiências para que, através delas, o trabalhador coma no menor tempo possível, né? Então, tinha inclusive isso. É preciso controlar não só o momento em que o cara está trabalhando, mas os momentos de lazer do trabalhador. E aí o Charlie Chaplin, ele faz uma excelente crítica a isso nesse filme, né? Claro que posteriormente ele vai ser colocado numa situação de pobreza e outras coisas vão ser apresentadas nesse filme, tá? Mas é importante observar que aqui, ao assistir esse filme, você já consegue identificar os primeiros elementos daquilo que na nossa apostila está colocado como a teoria científica da administração, tá? Essa teoria científica da administração é o seguinte: como é que você vai olhar o corpo cientificamente e vai controlar os movimentos dele nos seus horários de trabalho, nos seus horários de lazer, né, nos momentos de intervalo, seu descanso, né? E é preciso fazer o controle total disso para que os produtos sejam produzidos numa velocidade muito grande. No entanto, aí você tem uma situação de exploração muito grande, de escravidão muito grande, né? Mas a gente, de qualquer forma, apesar de estar vendo criticamente esse tipo de teoria, a gente vai ver quais são os fundamentos, quais são as bases dessa teoria, para observar como é que a pessoa pensava naquela época, né? Claro que a gente pode pensar que naquela época as coisas eram piores do que são hoje, mas hoje, né? Mas se a gente for avaliar com mais cuidado, com mais prudência, com mais cautela, a gente vai avaliar que existem muitos lugares em que as empresas ainda atuam dessa forma, né? Principalmente lugares que são mais desregulamentados do ponto de vista do trabalho, tá? A gente não vai falar sobre isso agora, vamos deixar para um outro momento da aula. O importante é que a gente possa introduzir o primeiro tema da disciplina através desse filme, né? E a partir desse filme vocês conseguem visualizar mais ou menos como é que as coisas eram organizadas antigamente, mas de algum modo aquilo que era organizado na forma de trabalho antigamente está sendo colocado nos dias de hoje também, né? Tá? Mas deixando bem claro, as primeiras teorias da administração estão diretamente relacionadas com isso, tá? Na segunda parte a gente começa a falar dessa teoria que está ligada ao filme do Chaplin, né? É uma teoria que é criticada, né? Que visão de administração é essa que está colocada, né? É preciso que a gente observe como é que a administração, as pessoas viam os seres humanos do ponto de vista administrativo antigamente, para a gente entender como é que as coisas são hoje, né? Mas além disso é preciso observar no tempo como é que nas outras épocas, nos outros modos de trabalho também haviam soluções para a organização do trabalho, tá? Soluções que eram ruins ou boas, né?